23 A grande reviravolta. A cada dia após a mudança, principalmente depois do terremoto, eu passava mais e mais tempo em oração. Orava com fervor por meu marido e meus filhos. Notava que eles estavam se esforçando, cada um à sua maneira, para adaptar-se à nova vida. Deixamos para trás tudo que nos era familiar para ir a um lugar onde inesperadamente nada parecia familiar. Não que isso fosse ruim, apenas muito diferente. Sentíamos saudade de nossos amigos de longa data e, apesar de termos feito amizade com pessoas incrivelmente simpáticas e bondosas na nova cidade, era mais difícil entrosarmos-nos com elas. Los Angeles é um ponto de convergência de diferentes culturas, raças e cores. Não notamos que uma pessoa é diferente porque todas são diferentes. E era possivelmente o que nos distanciava das pessoas de bem de nossa nova cidade. E eu entendia isso. Aos poucos, no decorrer do ano seguinte, muitos velhos amigos de Los Angeles mudaram-se para perto de nós no Tennessee. Alguns perderam a casa no terremoto, mas ninguém se reuniu antes da mudança e disse: vamos nos mudar juntos. Deus colocou a ideia no coração de cada um separadamente. Minha amiga íntima, Ross, foi a única, com exceção de minha família, com quem meu marido e eu trocamos ideias a respeito de nos mudarmos para o Tennessee. Tudo porque éramos parceiras de oração de longa data e oramos muito sobre o assunto. Foi uma grande surpresa quando soubemos que Deus havia colocado o mesmo pensamento no coração de cada uma de nós. Recorremos ao pastor Jack em busca de conselhos sobre a mudança e ele, que nunca aconselhara os membros de sua igreja a não se mudar para mantê-los ali, concordou que Deus nos estava conduzindo. O pastor Jack sempre preparara seu rebanho de modo que fosse enviado ao país inteiro e ao mundo, aonde quer que Deus os conduzisse. Assim, ele e os outros pastores oraram por nós em um dos cultos matutinos de domingo para que deixássemos a igreja com a bênção de Deus. Logo depois de partirmos de Los Angeles, comecei a sentir muita falta do meu grupo de oração. Aquelas firmes guerreiras de oração eram parte importante de minha vida e me davam um grande apoio. Passamos a frequentar a mesma igreja, mas as outras mulheres não podiam ir àquela igreja periodicamente para aprender a orar. Senti muita falta delas e sabia que precisava voltar a organizar o quanto antes um grupo de oração em casa. Convidei as mulheres que faziam parte de meu grupo em Los Angeles e que haviam se mudado para Nashville e mais outras de nossa nova igreja. Sabíamos que se Deus havia nos conduzido a Nashville, então ele havia um propósito em mente para nós e nossa família e nós não queríamos perder isso. O grupo de mulheres passou a reunir-se em minha casa todas as terças de manhã, exatamente como antes. Um dia recebi uma ligação da polícia de outro estado. Disseram-me que o marido de Diana havia morrido em um acidente de carro e eu era responsável pela guarda do filho deles na falta dos pais. A notícia foi devastadora. Andrew e o filho haviam passado todos os natais conosco desde o falecimento de Diana. Pegamos um voo para o oeste a fim de ajudar o filho deles a atravessar aquela terrível situação. Ele terminaria o ensino médio naquele ano e decidimos que deveria permanecer lá ao lado dos amigos mais próximos. Depois da graduação, ele veio morar conosco no Tennessee até decidir que faculdade escolheria. Embora lhe tivessem oferecido uma valorosa bolsa de estudos em Vanderbilt, ele preferiu acompanhar seus amigos ao Noroeste Pacífico.
Achamos que foi a melhor decisão para ele. Minhas parceiras de oração oraram conosco durante toda aquela tragédia e o período de transição. Minha editora contatou-me naquele mesmo ano e perguntou se havia algum assunto no meu coração sobre o qual eu gostaria de escrever. Sim, quero escrever um livro intitulado O Poder dos Pais que Oram. Respondi. Tenho pensado nisso e estou escrevendo anotações sobre o assunto há anos. Há um grupo de oração que se reúne em minha casa há quase 10 anos para orar pelos filhos. Aprendi muito sobre como orar e tenho visto numerosas respostas a orações de mães ou pais que oram diariamente em favor de cada filho. Acontecem coisas incríveis quando eles continuam a orar sem nunca desistir. Temos visto Deus atuar poderosamente na vida de cada filho por quem oramos. A editora acreditou na ideia e deu um sinal verde para prosseguir. Depois que terminei o livro e ele foi publicado, acreditei tanto na mensagem porque tinha um profundo senso de urgência de que todos os pais devem orar pelos filhos, que me apresentei voluntariamente para fazer palestras em várias escolas para as mães que queriam iniciar um grupo de oração semelhante na escola ou em casa. E elas aceitaram de coração aberto. Nunca recebi um não de uma escola ou de um grupo de mães. Havia um grupo muito grande em cada reunião e as mães de oração entenderam a ideia de imediato. Usavam o meu livro como ferramenta para orientação e inspiração. Aos poucos, a notícia foi se espalhando por todo o país. Meu editor disse-me muitas vezes que aquele fora o único livro que ele tinha visto vender mais exemplares a cada ano e durante muitos anos. Agradeci a Deus pelo fato do livro ter sido bem recebido, exatamente como o meu grupo de oração havia orado. Conforme eu previra, a situação entre meu marido e mim piorou depois que nos mudamos para o Tennessee. Tudo começou em Los Angeles quando ele passou a irritar-se cada vez mais comigo e com as crianças. Perto dele, pisávamos em ovos para evitar que a sua raiva fosse dirigida a nós. E a situação tornou-se muito estressante. No Tennessee, passou a ser insustentável e eu não conseguia mais suportar. Certo sábado, quando Michael havia saído para jogar golfe com os amigos e meus filhos também estavam passando o dia com os amigos, sentei-me na cama abraçada à minha Bíblia e abri o coração diante de Deus a respeito de meu casamento. Havia anos que eu fazia a minha oração favorita de 3 palavras para o meu marido. Muda-o, Senhor. Por que Deus não ouvia a minha oração ou se recusava a responder a ela? Confesso que cheguei a aborrecer-me com Deus por me dar um marido que às vezes era agressivo verbalmente da mesma forma que a mãe dele. Já não sofri o suficiente com esse tipo de tratamento? Por que Deus permitiu que eu me casasse com ele sem me mostrar quem ele era? Orei, Senhor, sei que a sua vontade é soberana, mas se Michael não quiser mudar porque se sente bem assim, o que será de nós? Sei o que disseste sobre o divórcio, que odeias o divórcio, e eu odeio o que tu odeias. Mas sinto que o nosso casamento está morrendo. Ajuda-me, Senhor. Não posso mais viver assim e não sei o que fazer. Graças à excelente vendagem do livro Poder dos Pais que Oram, eu havia recebido um cheque de direitos autorais no valor muito maior do que tinha recebido antes. Lutei com todas as forças contra a tentação de pegar os meus filhos, o cheque e ir embora. Poderia comprar uma casa num pequeno condomínio e nunca mais ser agredida verbalmente. Eu sabia, claro,
que a minha vida se transformaria num inferno se eu tomasse aquela atitude. Receberia a ira da comunidade cristã e nunca mais voltaria a escrever para uma editora cristã. E como eu sustentaria nós três? E quem continuaria a ser nossos amigos? O quadro do futuro tornou-se tão horrível e trágico que perdi a paz. E sabia que não receberia uma resposta, porque a separação não fazia parte da vontade de Deus. E eu não podia desobedecer à vontade dele. Chorei diante do Senhor. Confessei tudo o que se passava em meu coração naquele momento e pedi-lhe perdão. Fala comigo, Senhor. Ajuda-me. Vou jejuar e orar até que me respondas. Continuei sentada, aguardando a resposta do Senhor. E não saí do lugar até ouvir a voz de Deus penetrar em meu coração com uma clareza que até então nunca tinha ouvido. Ele disse: se você desistir do seu desejo de ir embora e fizer o que eu estou lhe pedindo, eu a abençoarei. Antes de tudo, você precisa parar de fazer essa sua oração favorita de 3 palavras. Muda o Senhor. E fazer minha oração favorita de 3 palavras. Muda-me, Senhor. Aquelas palavras enviaram ondas de choque por todo o meu corpo. Mas, Senhor, não sou eu quem precisa mudar. É Ele, eu disse da maneira mais respeitosa possível. Deus convidou-me a raciocinar com Ele sobre o assunto. Todo mundo precisa mudar, Ele explicou, porque todos deixam de fazer o que eu quero. Deus quer que todos nós sejamos semelhantes a Ele, pensei. Se você estiver disposta a mudar, o Senhor prosseguiu, poderei usá-la como um instrumento de libertação para o seu marido. Se estiver disposta a desistir do seu desejo de ir embora e submeter-se à minha vontade para a sua vida, eu a ensinarei a orar por seu marido da forma que desejo. Foi muito doloroso renunciar a todas as injustiças acumuladas do passado em nosso casamento e recomeçar, como se as ofensas nunca tivessem acontecido. Mas eu disse sim a Deus. Não havia nenhuma garantia, mas também não havia alternativas. Deus continuou a instruir-me, dizendo que para acertar meu coração com meu marido, eu precisava confessar todo o rancor e todo o pensamento de amargura que sentia antes de orar a cada dia por ele. Deus não ouviria minhas orações se eu não fizesse isso. A Bíblia diz em Salmos 66:18: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Meu rancor, minha amargura, minha dúvida e meus pensamentos negativos eram iniquidade, o pecado aos olhos de Deus. E Ele queria que eu acertasse o meu coração antes de responder às minhas orações. No dia seguinte, quando meu marido chegou em casa, contei-lhe o que o Senhor havia me incutido no coração. Michael, Deus me mostrou que eu não tenho orado por você como Ele deseja. Por isso, vou orar por você todos os dias e quero que me diga especificamente de que modo eu preciso orar. Ele concordou. Todas as manhãs eu perguntava a Michael como eu deveria orar por ele. E algo fantástico aconteceu. Ele passou a me contar com toda a calma o que o estava atormentando, coisas que eu nem sabia. Sempre que a raiva dele estava prestes a explodir, em vez de reagir, eu orava para que Deus me mostrasse o motivo e me ajudasse a reagir da maneira correta. Pedi a Deus que levasse a raiva de meu marido embora e lhe desse paz. E todas as vezes que eu fazia isso, via a sua raiva desaparecer ao invés de aumentar. Não acreditava no que os meus olhos viam. Quanto mais eu orava por ele como Deus queria, mais mudanças ocorriam nele e em mim. Eu comecei a mudar também,
Porque antes de orar pelo meu marido, eu precisava me certificar de que em meu coração não havia sentimentos, atitudes ou pensamentos negativos em relação a ele, ou, a bem da verdade, em relação a qualquer outra pessoa. Descobri rapidamente que o pecado em meu coração impedia que as minhas orações fossem respondidas. Contei tudo ao meu grupo de oração e elas oraram por nós em cada etapa da caminhada. O ambiente de nossa casa foi sendo transformado pouco a pouco, enquanto Deus me mostrava todos os dias como orar por Michael. No ano seguinte, quando o meu editor perguntou novamente se existia outro assunto sobre o qual eu gostaria de escrever, respondi: sim, quero escrever O Poder da Esposa que Ora. Contei-lhe o que acontecera e tudo o que Deus me ensinara. Mas o departamento editorial tinha dúvidas se o livro teria muita procura no mercado, pois naquela época os livros sobre educação dos filhos era mais procurado que os relacionados a casamento. Estavam dispostos a publicá-lo, mas teria de ser vinculado ao poder dos pais que ora. Significava que se o poder da esposa que ora não fosse muito procurado, eles ficariam com os direitos autorais com o poder dos pais que oram para compensar eventuais prejuízos. Eu tinha certeza de que Deus queria que eu escrevesse aquele livro e sabia que o desejo da maioria das mulheres é ter um casamento não apenas que dure, mas que também prospere e caminhe de acordo com a vontade de Deus. Meu grupo de oração havia orado pelos livros que escrevi. Por isso, eu sabia que não poderia escrever outros sem o apoio das minhas parceiras de oração. Certamente seria mais difícil que os outros. E foi. Meu grupo era composto de 7 mulheres dedicadas que oravam fervorosamente e conheciam a palavra. Elas tinham um coração fiel, humilde e puro diante de Deus. E, acima de tudo, queriam que a vontade dele fosse feita na vida delas, do marido e dos filhos. Enquanto eu orava em uma segunda-feira, preparando-me para a reunião de nosso grupo de oração na terça de manhã, senti a mão forte do Senhor, pedindo-me que orasse de determinada maneira a respeito de o poder da esposa que ora, diferente da oração que eu costumava fazer. Eu não queria apresentar ao grupo um pedido de oração como aquele, como se fosse um capricho, mas a ideia não havia sido minha, e Deus tranquilizou-me com sua paz de que aquela era realmente a vontade dele. No momento de apresentar os meus pedidos ao grupo de oração naquela manhã, eu disse: tenho um pedido de oração fora do comum e creio que procede de Deus porque não partiu de mim. Quero que vocês orem comigo sobre este pedido e me digam se o Espírito de vocês o confirmam ou não. E prossegui. Meu pedido é este. Quero que vocês orem para que o livro que estou escrevendo, O Poder da Esposa que Ora, tenha uma vendagem extraordinária e seja levado ao mundo inteiro, a cada país que Deus desejar e traduzido em todas as línguas que Ele quiser que seja traduzido. Sei que vocês devem estar pensando que se trata de visões de grandeza ou de pura arrogância, mas apresento humildemente esse pedido a vocês. Imediatamente todas do grupo disseram que seu espírito confirmava o meu pedido. Acreditavam que procediam realmente de Deus, que deveríamos orar dessa maneira pelo livro todas as semanas, mesmo depois da publicação. E foi o que fizemos. Na ocasião do lançamento, o livro foi tão bem aceito que passou a ocupar o primeiro lugar na lista dos bem-vendidos da Associação de Livreiros Cristãos. Telefonei imediatamente para o meu editor a fim de agradecer-lhe. Oi, Bob. Quero agradecer-lhe por tudo que a sua editora fez para que meu livro aparecesse na lista número 1 dos mais vendidos. Sou muito grata. Ah, não fizemos nada, ele disse com humildade. Não fizeram? Só Deus pode fazer essas coisas, ele respondeu com firmeza. E prosseguiu contando que as vendas do livro haviam aumentado cada mês desde o lançamento. Mais ainda, que a venda recorde de O Poder dos Pais que Oram.
Nunca vi nada igual. Minhas parceiras de oração e eu reconhecemos que Deus havia respondido nossas orações conforme Ele nos instruíra a orar. Aprendemos que quando Deus deseja que oremos além de nossas possibilidades, precisamos ouvir e fazer o que Ele diz. Deus deseja fazer maravilhas por nosso intermédio, que não poderão ser realizadas sem Ele. De fato, o que aconteceu com o livro abriu os olhos de todas nós. A venda de O Poder dos Pais que Oram chegaram a mais de 3,5 milhões de exemplares. Mas O Poder da Esposa que Ora vendeu mais que o dobro. Ambos foram traduzidos para mais de 35 idiomas diferentes e enviados a todos os países que falavam esses idiomas. Deus respondeu às nossas orações para que o livro fosse levado ao mundo inteiro, um fato muito além de nossos sonhos. A cada ano, O Poder dos Pais que Oram vendiam mais exemplares que no ano anterior, da mesma forma que O Poder da Esposa que Ora, porque as mulheres começaram a organizar grupos de oração com ele e a notícia se espalhara. Tenho em alto conceito as mulheres que se dispõem a realizar a difícil tarefa de orar, principalmente a oração do Muda-me. É um desafio para todas, mas há muitas recompensas. Eu sabia que essa oração fizeram milagres por nós, mas não sabia que tantas mulheres se disporiam a realizar essa tarefa tão difícil. E o resultado foi que milhões de mulheres conseguiram. Recebi um número enorme de cartas e e-mails com testemunhos pessoais de esposas sobre os milagres que Deus realizara no casamento delas. Nem todos os maridos, claro, reagiram bem, mas o homem precisa ter um coração disposto a ser mudado por Deus. E nem todas as pessoas têm isso. O livro permaneceu em primeiro lugar durante 27 meses consecutivos e só passou para o segundo lugar quando O Poder do Marido que Ora foi publicado 2 anos depois e passou a ocupar o primeiro lugar durante 1 mês. Depois, O Poder da Esposa que Ora voltou a ocupar o lugar por mais 12 meses. Permaneceu entre os 50 mais vendidos durante 32 meses consecutivos. E apareceu com frequência no top 50 por mais de 15 anos. Somente Deus é capaz de tudo isso. Em seguida, escrevi O Poder da Mulher que Ora, para ajudar as mulheres a orarem por si mesmas, de modo que as aproximem de Deus em uma caminhada mais intensa com Ele. O livro vendeu milhões de exemplares no mundo inteiro e foi traduzido para muitos idiomas. Quando comentei com o meu editor que queria escrever O Poder do Marido que Ora, deixei transparecer minha preocupação. Não sabia se os homens aceitariam um livro escrito por uma mulher, ensinando-os a orar pela esposa. Mas orei muito sobre o assunto e senti o desejo de escrevê-lo da perspectiva de uma mulher. Por onde andei, fiz pesquisas com mulheres para saber como elas gostariam que seus maridos orassem por elas. Queria que o livro ajudasse o marido a entender melhor a esposa e as necessidades dela para que ele soubesse como orar. Em cada capítulo do livro, incluía a colaboração do meu marido ou de outro homem piedoso que orava periodicamente pela esposa. Os homens aceitaram bem o livro e muitos organizaram grupos de oração para maridos, usando o livro como guia para orar pelas esposas. Cheguei a receber uma foto de soldados no Iraque que estavam orando por suas esposas no lar. Cada um segurava o livro O Poder do Marido que Ora, que eu lhes enviara. Fiquei muito comovida com aqueles homens que se lembravam de orar pela esposa enquanto eles próprios estavam pondo a vida em risco em favor do país. Guardo essa foto com muito carinho. Depois disso, escrevi um livro atrás do outro sobre oração para todas as idades, dos 3 anos em diante.
Adaptei cada um às necessidades específicas das pessoas que Deus havia colocado em meu coração. Durante todo esse período, as pessoas me perguntavam com frequência: como você começou a escrever? Como organiza pensamentos, anotações e tempo? Naquela época, eu tinha 7 estágios específicos de redação para seguir. Eram mais divertidos que científicos. Eu não tinha ideia se funcionariam para outras pessoas, mas, a certa altura da vida, antes de escrever o segundo livro décadas atrás, eu lia todas as obras sobre redação que encontrava. Todas me ajudaram tremendamente. Também fiz um curso de redação criativa na faculdade, que foi o melhor de todos, e aprendi mais com uma professora jovem do que com qualquer outra pessoa. Nunca me esqueci de tudo que ela me ensinou. No entanto, ela não me ensinou os 7 estágios da redação, e não quero culpá-la por isso. Nem eu aprendi com outra pessoa, mas foi o que sempre funcionou para mim. Atendendo a inúmeros pedidos, eu falarei a seguir. Os 7 estágios de redação de Stormy O'Martian. No início, Deus me dá a visão para o livro, e eu oro por ele até ter certeza de que faz parte da vontade de Deus e que ele o aprova. A essa altura, entendo qual será o seu conteúdo, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Em geral, trata-se de algo que Deus me ensinou por meio de sua palavra ou pelo qual eu passei em minha vida. Em geral, as duas coisas. Peço a Deus que revele tudo o que preciso saber enquanto busco sua presença todos os dias. Em cada estágio, examino todo o livro meticulosamente, desde aquilo que acredito ser um começo até o que imagino ser o fim, embora isso possa mudar a qualquer momento. Estágio 1. A Michórdia. Esse estágio consiste em todas as pesquisas que reuni durante meses ou anos antes de sentar-me para escrever formalmente. Ele inclui tudo o que Deus colocou em meu coração a respeito do livro: pensamentos, percepções, ideias, anotações, experiências, histórias, exemplos, ilustrações ou qualquer outra coisa que ele me revelar. Também reúno textos bíblicos até acreditar que tenho fundamento sólido das Escrituras no qual eu possa basear o livro. Se eu não tiver um fundamento bíblico sólido, não escrevo. Estágio 2. Ordem em meio ao caos. Nesse estágio, pego a mixórdia de anotações e pesquisas que reuni e coloco tudo em ordem. Significa elaborar o sumário e organizar tudo sobre uma de suas categorias. Não vou em frente enquanto não tiver um mapa que me levará aonde preciso ir. Mesmo que não esteja bom e possa ser mudado depois, tudo o que coletei precisa se encaixar nos capítulos relacionados. Preparo uma página com título para cada capítulo, e todas as anotações de pesquisa são encaixados nesses capítulos. Definir o sumário exige muito tempo e oração. Estágio 3. Onde eu estava com a cabeça quando assinei aquele contrato? Tudo parecia muito claro no início, mas no momento de começar a escrever é difícil demais. Tenho dúvidas quanto à minha capacidade de juntar tudo. E descobri depois que isso é bom, pois preciso me dar conta de que não posso fazer nada sem Deus. Na verdade, nunca me permito pensar, nem por um momento sequer, que sou capaz de realizar a tarefa sem Ele. E acredite em mim, não sou capaz. Estágio 4. Senhor, preciso de um milagre. Isso ocorre quando reconheço plenamente que o trabalho só será bem feito se for feito por Deus.
O fato de eu ter tido a visão para o livro no início, o que vem de Deus de qualquer maneira, não significa que poderei levá-lo adiante só com as minhas forças. Percebo que dependo muito de Deus. Aliás, tenho certeza de que não necessito apenas da ajuda dele, mas de seu milagre. Nesse estágio, eu me prostro diante de Deus e, em fervorosa oração, entrego cada parte do texto a Ele. Estágio 5. Isso pode dar certo. Um vislumbre de esperança começa a aparecer enquanto Deus responde às minhas orações, e vejo com mais clareza o propósito e a promessa contidos no livro. Creio que o Senhor o usará para tocar o coração de leitores em todos os lugares. Então, examino cada capítulo até ver a esperança, a visão e o propósito que cada um deles deve transmitir. Estágio 6. Por que alguém gostaria de ler este livro? Quando examino o livro pela 6ª vez, preciso determinar o que existe nele para o leitor em cada capítulo. Por que o leitor gostaria de gastar tempo lendo este livro? Como o livro pode tocar o coração do leitor e fazer a diferença na vida dele? Quais são as histórias pessoais e a força vital do livro? Como poderá fluir com mais suavidade? Procuro cada falha possível que necessite ser mudada. É uma tarefa difícil. Por isso, os autores necessitam dos editores. Estou muito perto de ver o todo. Sei qual palavra deve estar lá e minha mente a coloca facilmente no lugar quando estou lendo. Quer ela esteja realmente lá, quer não. Estágio 7. Não sei se o livro chegou ao fim, mas eu cheguei. Ao examinar o livro pela 7ª vez, vejo se não está faltando nada ou se existe alguma coisa a ser mudada. Quando não consigo mais prosseguir porque o meu cérebro está fervendo e não consigo mais ler de novo, há um tempo de simplesmente deixar a coisa fluir. Sempre é possível encontrar algo para mudar, mas isso pode não ser útil. Se as mudanças que faço à meia-noite tentando aperfeiçoá-lo não parecem boas de manhã, é chegada a hora de parar. Isso ocorre quando não sei se o livro chegou ao fim, mas eu cheguei. Hoje, depois de escrever mais de 50 livros com mais de 34 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro, tenho a certeza de que nada disso teria acontecido sem Deus. E agora, sou mais dependente dele do que nunca. Meu marido e eu estamos casados há mais de 4 décadas e minhas parceiras de oração continuam firmes. Tudo foi transformado para o bem. Somente Deus é capaz de fazer isso tudo.